Quando o irmão Moura me propôs, né, trazer uma reflexão, logo me veio o tema a partir de um livro que eu estou lendo, não sei se os irmãos conhecem esse livro aqui, um livro muito bom sobre aconselhamento bíblico cristocêntrico. Vocês conseguem visualizar aí, não? Consegue? Pronto. Sim, É um livro perfeito. de James MacDonald, e o primeiro capítulo é escrito por John Piper, e achei a reflexão muito interessante, e decidi compartilhar um pouco dessa reflexão, e, claro, à luz, né, do Salmo 19. Eu vou pedir até para os irmãos abrirem aí, Salmo 19. Nós vamos ler o texto inteiro, tá certo? Apesar de eu me destacar lá no versículo, a partir do versículo 8, mas eu vou ler o texto inteiro, para nossa edificação. Podemos ler, amém? Diz Amém. assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Amém. Que texto Amém. maravilhoso, Amém, né? amém. Então, o tema que eu trouxe para os irmãos, amando e regozijando-se na verdade. Antes de aprofundar nesse amor e nessa alegria que nós devemos ter pela palavra de Deus, pela verdade revelada de Deus, eu queria só comentar aqui de maneira breve a, a poesia inspirada do salmista. É uma poesia linda, né? E fala sobre a maneira como Deus se revela. Calvino dizia que existiam dois livros, né? O livro da criação, o livro das obras, que você olha para os céus e dizem, olha, diante dessa grandeza existe um Deus todo-poderoso, sábio e inteligente. Lembrei até agora essa minha experiência de viajar, de voar pela primeira vez de avião. Então, a minha ida a Foz foi a primeira vez que eu voei de avião. E foi uma experiência interessante. Quando eu, cheguei, quando eu vi as nuvens pelo lado de lá, por cima, eu pensei assim, meu Deus, eu acho que Deus permitiu que o homem criasse o avião para que o homem visse a sua pequenez. Como nós somos pequenos diante da grandeza, né? Então, quando eu fui pousando ali em Guarulhos, né? E aquela cidade iluminada, e eu disse, meu Deus do céu, como é que alguém vê tudo isso e não percebe a sua pequenez, né? E esse texto é maravilhoso porque a revelação de Deus aqui na criação é a revelação aos olhos humanos, né? Não há som, não há palavras, mas por toda a terra há de se ouvir a sua voz. Então, até o surdo, ele consegue ouvir a criação com seus próprios olhos.
Então, quando ele vê a grandeza da criação, ele tem todas as razões para acreditar que Deus é um Deus todo-poderoso, acreditar que Deus é um Deus sábio, todo cheio de sabedoria, sua inteligência está aí em cada flor, em cada montanha. Então, quando a gente vê a grandeza da sabedoria divina, a gente se curva diante dessa grandeza. E à medida que o salmo avança, né, o salmista ele muda o foco, né? Ele deixa por um tempo aqui, né? Ele deixa, na verdade, a revelação da criação e faz com que o leitor olhe para o valor da palavra de Deus. Já no versículo 7, ele diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, nós não precisamos nenhum ajuste. A lei de Deus, a palavra de Deus, ela é perfeita. Eu não preciso acrescentar nada, muito menos eu devo tirar algo ou fazer algum ajuste. Como dizia, não sei se foi o Spurgeon que dizia, né, que a palavra de Deus é tão atual como o jornal de amanhã. Não sei se foi ele que dizia isso, não lembro quem foi agora. A palavra de Deus é tão atual como o dia de amanhã. Então, a palavra de Deus, a lei do Senhor, é perfeita. Eu sei que Deus deu o dom a pessoas, o dom da escrita, o dom da intelectualidade. Eu sei que existem áreas da ciência que são importantes, sabe, para a gente compreender o mundo em que a gente vive, mas nenhuma dessas coisas deve substituir a lei do Senhor. A psicologia, por exemplo, né? Eu estava até conversando um dia desse com um colega e ele disse assim, eu acho que todo pastor tem que fazer o curso de psicologia, e eu não concordei com ele. Eu disse, não é que é algo ruim, mas a ferramenta para o nosso ministério nós já temos, que é a palavra de Deus. Então, nós devemos nos apegar e amar a cada dia a palavra de Deus e colocá-la acima de qualquer conhecimento, colocá-la acima de qualquer área do saber humano. Ele continua dizendo que a lei do Senhor, ela restaura a alma, ela cura-nos de angústias, de mágoas, de amarguras, ela traz paz diante do medo. A lei do Senhor, a palavra de Deus, realmente ela cura profundamente, ela toca profundamente na alma das pessoas. Não sei quantos de vocês já tiveram experiência de estarem em um dia ruim, emocionalmente, mas de repente foram até a igreja, ouviram a palavra de Deus e saíram com outra disposição, e saíram com o coração orientado, o coração cheio de alegria. Por quê? Porque Deus usou a sua palavra para restaurar a sua alma naquele momento. Quantas pessoas, meu Deus, chegam feridas na igreja, com histórias dramáticas, sabe? Pessoas abusadas sexualmente, pessoas que abortaram, pessoas que lutam contra a homossexualidade, pessoas que têm histórico de crimes, de repente ex-presidiário, ou se não uma pessoa que lutou contra as drogas, e Deus, na sua graça e misericórdia, alcança aquela pessoa pela palavra e restaura a alma daquela pessoa. Casamentos fracassados, filhos rebeldes. Então, a palavra de Deus restaura a alma e em nenhum momento nós devemos, né, desconfiar disso ou duvidar disso. Deus é o Deus que usa a tua palavra para restaurar a nossa alma. E tem uma observação aqui que eu penso que é válida, que não basta apenas acolher emocionalmente as pessoas em nossas igrejas. Elas precisam ser ensinadas sobre o peso do discipulado e a esperança em Cristo. Ah, tudo bem, devemos ser uma igreja acolhedora, devemos ser uma igreja que as pessoas chegam lá, vai ao culto, tomam uma decisão e elas se sentem bem. Então, igreja é um lugar, com certeza, onde as pessoas buscam se sentirem bem. Mas o problema é quando elas estão na igreja apenas com esse objetivo, com o objetivo de se sentir bem. Então, não basta apenas acolher as pessoas para que elas se sintam bem emocionalmente. É preciso que as pessoas entendam
a verdade do Evangelho e se sintam corretas e se sintam certas. Ou seja, eu amo a verdade, eu encontrei a verdade que é Cristo, e essa verdade me faz sentir bem. Então, eu acolho as pessoas, eu abraço as pessoas, eu cuido das pessoas que chegam até a congregação, mas eu preciso ensiná-las a palavra de Deus, para que corrijam comportamentos, para que mudem atitudes, para que, inclusive, faça ajustes aí no pensamento. Às vezes, uma pessoa que vem contaminada pela mídia ou a doutrinação ideológica universitária. Então, assim, seja bem-vindo à nossa igreja, podemos dizer, e vamos aprender juntos o valor da lei do Senhor, o valor da verdade do Senhor. A verdade revelada, a lei do Senhor, ela produz mudanças nas emoções. A sua pregação vai até as emoções com doutrina, com verdade. Se não é a verdade revelada que quebranta o pecador que me escuta no púlpito do domingo, ou até mesmo na sala da escola bíblica dominical, então, se não é a verdade que quebranta aquele pecador, os resultados da minha mensagem, do meu ensino, não serão profundos, não serão duradouros. Se é a palavra de Deus que estou ensinando, que eu estou pregando, essa palavra vai sim restaurar a alma daquela pessoa. Ora, Jesus falava para produzir alegria, né? Ele disse: Essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim, para que o vosso gozo seja completo." Interessante essa expressão de Jesus. Eu estou ensinando isso a vocês para que vocês sintam alegria em mim. E nós devemos também ensinar a lei do Senhor para que as pessoas sintam-se felizes com Cristo e em Cristo. A afeição deve ser restaurada para a reflexão, deleitar-se em Deus, estudando o caráter de Deus à luz das Escrituras. À medida que nós estudamos a palavra de Deus, à medida que nós conhecemos a Deus por meio da revelação, mais a nossa fé é fortalecida, mais a nossa fé é orientada, é menos confusa. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem ilumina, quem guia os nossos pés, quem formata, entre aspas, quem forma nosso pensamento. Quando eu ensino a palavra de Deus, a lei do Senhor que é perfeita, que restaura a alma, eu, eu estou, por meio da palavra de Deus, organizando a vida das pessoas, levando saúde emocional, espiritual, ensinando as pessoas a se relacionarem, a perdoarem, a se verem com os olhos de Deus e assim por diante. A contrição deve nos conduzir à firme convicção. Devemos ter devoção com entendimento. Devoção sem entendimento é emocionalismo, né? É como aquela semente que caiu em um dos solos, né? E logo, como não tinha raiz, era um solo rochoso, como não tinha raiz, recebeu com alegria, mas como não tinha raiz, logo, logo secou, logo morreu. E há uma expressão muito interessante aqui de John Owen. Ele diz assim que nós temos comunhão com Deus nas doutrinas pelas quais lutamos. Nós temos comunhão com Deus nas doutrinas pelas quais lutamos. Eu devo aprender a ter comunhão com Deus na doutrina da palavra de Deus. Mas pastor, peraí, mas cada um não tem a sua verdade, cada um não tem a sua doutrina, né? O relativismo que a gente escuta, eu fico até preocupado às vezes quando eu escuto o seguinte comentário. Olha, como é que você vê esse ponto aqui, doutrinário? Aí, de repente, alguém diz, olha, isso vai depender do pastor da igreja, da visão do pastor. Aí, geralmente, eu digo assim, olha, quando eu me converti, eu lembro que a referência era o que a palavra de Deus diz. Então, assim, claro que a gente deve respeitar a autoridade do pastor, o conhecimento do pastor, enfim, mas a referência não é a voz do pastor, a referência basilar é a palavra de Deus. Então, nós, pastores, também erramos, né?
Quem nunca, de repente, disse alguma coisa que, se pudesse voltar atrás, não diria novamente, depois que estudou de maneira mais profunda aquela palavra? Ele, o salmista continua dizendo aqui, né, que a lei do Senhor, ela é perfeita, ela restaura a alma, o temor do Senhor, ele é límpido, ele permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos são justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos seus favos. Nessa descrição aqui do temor do Senhor, que é uma expressão para se referir à lei do Senhor, à palavra de Deus, o salmista, acredito que os irmãos perceberam aqui, o salmista ele valoriza a santidade, a pureza da palavra de Deus, o valor da palavra de Deus e ao mesmo tempo o prazer que a palavra de Deus produz naquele que a estuda, naquele que a examina, naquele que se aprofunda. Eu fico preocupado quando eu vejo uma sala de escola bíblica dominical esvaziada e na minha igreja eu digo assim: olha, meus irmãos, o meu sonho é ver esse auditório do domingo à noite, no domingo pela manhã, no auditório da escola bíblica dominical. Domingo à noite nós chegamos até o templo para orar, para louvar, para escutar a sua palavra. Domingo de manhã nós temos a oportunidade de tirar dúvidas, de repente contribuir com o que aprendeu junto à sala, à classe. Então, precisamos realmente fazer com que os irmãos olhem para a palavra de Deus e desejem essa palavra de Deus como ouro mais puro e refinado, pelo valor que ela tem e também pela alegria que ela produz. Veja o que o John Piper diz. Ele diz assim que líderes alegres que têm comunhão com as verdades pelas quais lutam são fundamentais para o fortalecimento e saúde da igreja. Líderes alegres que têm comunhão com as verdades pelas quais lutam são fundamentais para o fortalecimento e saúde da igreja. Os mestres da palavra, né, os pastores mestres, até uma discussão teológica acerca disso, né? Se são pastores e mestres ou se são pastores mestres, a ideia de que todo pastor tem que ser um bom professor de Bíblia, e é assim que eu entendo, né? Já que a nossa ferramenta de trabalho, de ministério é a palavra de Deus, então nós temos que dominar essa palavra, né? Como o conselho que Paulo deu a Timóteo, né? De manejar bem a palavra da verdade para alimentar o seu povo. Ora, o próprio Cristo disse, né? Que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o alimento da igreja é a palavra de Deus, a verdade inspirada. Precisamos aprender a nos deleitarmos na doutrina, ter afeição pela reflexão, saborear a visão bíblica, ter comunhão na defesa do evangelho e não relativizar o evangelho. É interessante essa ideia de você saborear a visão bíblica, você ter prazer na doutrina. Mas, pastor, a doutrina realmente é importante? Claro, ela é fundamental. Quando eu ouço uma pessoa dizendo assim, olha, não importa, não importa a doutrina, o que importa é que todos nós somos irmãos em Cristo. Ora, se é a doutrina que autentica ou não, se a fé que eu tenho é autêntica ou não, então uma pessoa sincera, uma grande fé sincera na pessoa errada, é o mesmo que fé em nada. Eu penso que os irmãos entendem isso. Uma grande fé em uma coisa falsa é o mesmo que fé em nada. Eu vivo aqui no interior e eu vejo isso, a paixão, a idolatria que as pessoas têm por Maria, pelos santos, pessoas que sobem a escadaria de joelhos, sabe? Passam o mês inteiro vestidas de branco, de vermelho, de marrom, saem aqui e caminham 300, 400 quilômetros a pé para chegar num determinado lugar e pagar a sua promessa.
São pessoas sinceras? Sim, porém são pessoas erradas. São pessoas que têm uma grande fé em deuses falsos. E nós temos que conhecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, mostrando Deus como ele mesmo se revela. A doutrina é importantíssima, a verdade revelada é importantíssima. Veja, pensa comigo. A palavra de Deus e as doutrinas cristãs, elas organizam o nosso pensamento e o nosso comportamento. Então, eu digo que um cristão não tem razão para ter crise existencial. Quando o cristão pergunta assim, olha, de onde eu vim? Não, você tem resposta. Você sabe que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o universo, criou o jardim, colocou o homem lá para cuidar, para cultivar o jardim, para cultivar o jardim. Ah, Deus criou homem e mulher. Ah, não, mas eu sou um homem que me sinto. Eu sou um homem no corpo de uma mulher. Eu sou uma mulher no corpo de um homem. Não, Deus disse que você é macho e. Deus criou macho e fêmea. Não há uma outra opção. Então, não, mas o sexo é uma construção social. Não, o sexo é uma determinação divina. O próprio Deus criou o homem e mulher e fez com que eles se reproduzissem. Então, veja, a doutrina bíblica, ela nos ajuda a entender Deus e entender a nós mesmos. Ah, porque tem coisas que eu gostaria de fazer e eu não faço, tem coisas que eu não quero fazer, mas eu faço. Aí você vai lá para a doutrina do pecado, a martiologia, e você diz, olha, porque eu sou pecador. Existe duas naturezas dentro de mim, uma milita contra a outra, e a que estiver melhor alimentada vai vencer nesse percurso. Então, perceba, é sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre vida profissional, sobre vida emocional, sobre administração de finanças, tudo isso, a lei de Deus, o Evangelho, nos dá princípios, oferece princípios, orientações. E aquela pessoa que vive segundo a lei do Senhor, claro que Deus vai abençoá-lo. Claro que um filho obediente é um filho que agrada mais do que o desobediente, apesar de, né, ambos serem filhos, mas o pai, penso, vai sentir mais alegria naquele filho que o obedece. E o salmista diz isso, que por meio da lei se admoesta o rei, o teu servo, que é Davi, e em guardar os mandamentos do Senhor, há grande recompensa. Há grande recompensa. Tem coisas aqui que eu não entendo, os meus jovens aqui. Porque veja, eles dizem assim, pastor, eu vou primeiro, antes de casar, eu vou primeiro terminar minha universidade, eu vou comprar meu terreno, construir minha casa, sei lá, passar no concurso público, ter o meu carro. Quando eu tiver uma vida estruturada, confortável, aí eu decido me casar. Inclusive, foi uma das propostas que minha esposa, quando nós namorávamos, ela deu. Olha, nós vamos comprar nosso terreno. Eu disse, não, daqui que a gente consiga tudo isso, não, não, não. Eu quero casar com você, vamos confiar no Senhor, servir ao Senhor, e Deus proverá tudo aquilo que a gente precisa. E resultado, a gente se casou, fomos construindo a vida juntos. Então, eu fiz fiz duas graduações, fiz um mestrado, fiz os concursos e tal, e sempre servindo ao Senhor. Na quarta-feira eu estava lá, no domingo de manhã eu estava lá, no domingo à noite eu estava na igreja. Não, mas vai ter uma prova na segunda. Mas eu dizia, peraí, tem uma prova na segunda, mas não impede de eu adorar a Deus no domingo, no culto, junto com os irmãos. Então, a lei do Senhor dá prazer, alegria, orientação, e Deus também abençoa, como diz o salmista, em obedecer essa lei, a grande recompensa. Estou concluindo aqui. E tudo isso tem a ver com Cristo. Quando nós confiamos na verdade, nós estamos confiando em Cristo. Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que Cristo é, tudo que ele ensinou é a verdade. Totalmente digno de confiança. Daí nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente para senti-lo devidamente.
Interessante, John Piper dizer isso, né? Porque ele é bem duro assim, mas ele diz: é preciso conhecê-lo verdadeiramente para senti-lo verdadeiramente. Oferecer a Cristo todo o nosso ser. Oferecer a Cristo a nossa razão, oferecer a Cristo toda a nossa emoção. Oferecer a Cristo o nosso culto racional, mas oferecer a Cristo também o nosso quebrantamento, as nossas lágrimas, a nossa alegria, colocar diante do altar de Deus também a nossa tristeza e se alegrar nele. Cristo deve ser a fonte de nossa satisfação. Cristo, a fonte de nossa satisfação. E quanto mais eu conheço a palavra de Deus, a consequência é mais satisfação eu terei na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque tudo aponta para ele. De Gênesis a Apocalipse, Apocalipse é sobre ele. A verdade é ele. Então, conhecer a Cristo é desfrutar da verdade e de tudo que ela produz, dentro, fora de nós e por meio de nós. Amém.